Esse texto de Segunda Reis, segundo, que é o segundo livro. Esse livro, do segundo livro de Reis, fala um pouco de um cara que era um homem de Deus, que era uma pessoa boa, dos discípulos dos profetas, mas aconteceram duas coisas com ele. Uma, ele se endividou. E a segunda coisa que aconteceu, ele morreu. Duas coisas que eu não desejo para vocês: que vocês se endividem e que vocês morram. Mas todos nós morreremos um dia. E às vezes você se endivida, mesmo você sendo um homem de Deus. Mesmo homens de Deus, às vezes, se endividam. Às vezes o nome vai até parar no Serasa. E não é porque o cara é mau caráter, não. Tem gente que o nome negativou porque realmente a pessoa é um marreteiro. Mas existem pessoas que são pessoas boas, pessoas de caráter, mas que às vezes, por não saberem cuidar, administrar as suas finanças, se endividam. Ou às vezes, porque acontecem fatos extraordinários, inesperados, às vezes o cara é autônomo e ele se acidenta, um pedreiro que cai de um andaime, e então ele passa uns meses sem poder trabalhar, e nesse intervalo ele se endivida. A Bíblia não diz como esse homem aqui, esse discípulo dos profetas, ele se endividou. Não sei se ele, eu fico imaginando, talvez ele seria um agricultor que plantou e não teve uma boa colheita, depois contraiu dívidas para comprar novas sementes, e teve um segundo ano de uma colheita ruim. Não sei se ele teve uma boa colheita e foi assaltado, mas eu sei que ele ficou endividado. O que vocês acham dessa noite eu fazer uma oração pelos endividados aqui na igreja? Eu senti muita fé no coração de vocês, glória a Deus. Eu posso fazer essa oração. Sabe por que eu fico à vontade para fazer um pedido como esse para Deus nos ajudar em relação ao endividamento? Porque, por exemplo, Deus é meu pai. E com ele eu tenho liberdade de pedir qualquer coisa para ele, de falar qualquer assunto com ele. Nós não podemos confundir, todavia, assim, isso não é um convite a um viver inconsequente e crendo que Deus vai estar resolvendo os nossos problemas ao nosso bel prazer. Não é bem assim, mas nós podemos fazer isso. Até porque ficar endividado gera um incômodo muito grande. Inclusive, houve uma consequência desse endividamento na vida desse homem, que foi a eminente venda dos filhos. Os filhos dele haveriam de ser levados como escravos por causa desse endividamento aqui dele. Já pensou? Então, assim, eu tenho liberdade para orar quanto à minha vida financeira, tenho liberdade de apresentar a Deus minha vida sentimental. Eu orei a Deus pedindo uma esposa, Deus me deu uma esposa. Posso orar em relação à minha vida física, a uma doença, ao meu estado emocional também, ao meu trabalho. Posso apresentar qualquer assunto a Deus. Agora, logicamente, a gente aprende, como na oração do Pai Nosso: Senhor, que seja feita a tua vontade. Confesso aos irmãos que teve uma ocasião que eu pedi a Deus para Ele quitar todas as minhas dívidas. E Deus me abençoou que em pouco tempo todas as dívidas foram quitadas. Mas deu um pouco de tempo de novo, estava com dívida de novo. E aí eu falei: Deus, lembra de mim? Aquele dia estava aqui conversando com o Senhor e tal. Senhor, eu tinha pedido para Tu quitar minha dívida aquele dia. Mas hoje eu queria te pedir: Pai, me dá sabedoria para administrar minhas finanças. Eu preciso de sabedoria para cuidar das minhas finanças. E assim vai. Às vezes Deus realmente vai abrir uma porta inesperada para que as suas dívidas sejam quitadas, mas às vezes Ele vai te dar sabedoria para que você possa economizar, para que você possa gerir os seus bens e então alcançar um resultado financeiro agradável aí na sua vida. Mas o tema principal da pregação hoje não é finanças, passa por isso. Eu quero ler com vocês, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu,
E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, pois, o que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Podemos fechar os olhos? Pai, nós te damos graça por tua palavra, que está aqui tão acessível a cada um de nós. Nos ajuda a entender, a obedecer, a aplicar os teus princípios no nosso cotidiano. E fala, Senhor, aos nossos corações por teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ilustrei um pouquinho da história. A mãe estava preocupadíssima porque o marido havia morrido e por causa das dívidas seus filhos seriam levados como escravo. No Brasil não tem prisão civil, né, por dívida, salvo quem não pagar pensão alimentícia, né? Não sei se alguém conhece alguém aqui que já foi preso por não pagar pensão alimentícia. Eu conheço. Mas hoje, assim, você não pagou o teu boleto lá do Ponto Frio, das Casas Bahia, você não vai preso, não. Não aconselho você fazer isso, não. Mas naquela época tinha essa possibilidade sim. E ela ia perder os filhos por causa dessa dívida do marido. E o que ela fez? Ela foi buscar ajuda em Eliseu, um homem a quem ela reputava como um profeta, como uma pessoa que saberia dar um norte para ela, alguém que além de ter uma sabedoria natural, possuía da parte de Deus uma sabedoria sobrenatural, uma visão sobrenatural, apta a dar uma solução para aquele problema dela. E Eliseu então faz algo sobrenatural, um milagre, uma forma, sim, totalmente atípica, mas que trouxe uma solução para o problema, onde Eliseu a pergunta o que ela tinha em casa, possivelmente de valor, sei lá, para vender, alguma coisa assim, e ela diz: olha, o que eu tinha de vender já vendi, não tenho mais nada, senão um pouco de azeite em uma vasilha. A recomendação que Eliseu dá é que ela derrame esse azeite em outras vasilhas, até que enchesse todas as vasilhas e tal. E ela deveria também pegar vasilhas emprestadas com os vizinhos, assim ela o faz. E aí nós vemos aqui a narrativa da multiplicação do azeite. Um azeite que se multiplicou à semelhança dos pães que Jesus multiplicou. E eu só acredito nesse texto, queridos, porque eu acredito em Deus. Porque se eu não acreditasse em Deus, eu não acreditaria nesse texto. A partir do momento que você crê que Deus existe, que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, isso daqui é fichinha. E eu tenho uma série de experiências minhas com Deus, que todos os dias de minha vida me impelem a acreditar no Senhor com toda a minha força. Eu creio em Deus. Falo aos irmãos sempre que ou Deus não existe, e isso daqui tudo não tem importância nenhuma, ou Deus existe, e isso tudo aqui é de absoluta importância. Então, com a multiplicação daquele azeite, ela vende e consegue pagar toda a dívida e ainda sobra.
Existem algumas coisas, uma interpretação literal que nós podemos fazer aqui. Eu vejo algumas figuras aqui nesse texto. Eu consigo fazer algumas analogias com diversas coisas assim em nosso cotidiano. E eu quero refletir com vocês a respeito da palavra. Destacando sempre que a palavra é muitíssimo rica. A Bíblia é um livro sem igual. É um livro que toca, é um livro que transforma, é um livro que motiva, é um livro do qual nós devemos nos alimentar dele diariamente. Eu vejo aqui uma mãe lutando por seus filhos. Você conhece alguma mãe que luta pelos seus filhos? Eu conheço. Tem mãe que luta com gosto e gás pelos filhos. Isso é louvável. Isso é louvável. E se você é mãe e tem filho, você é pai e tem filho, realmente lute pelos seus filhos. Às vezes, gastamos dinheiro com tantas coisas e não temos disposição em cuidar bem do filho. Eu conheci uma mulher que ela nunca levou um filho no hospital particular, mas o cachorro ficou doente, ia pagar R$1.500 por fazer uma cirurgia no cachorro. E ela veio aqui em casa, pediu uma ajuda, e eu não vou contar toda a história não. Na verdade foi uma ajuda para o meu pai. E eu estava junto. E quando eu fiquei sabendo da história, eu falei, meu Deus, uma mulher tão pobre vai gastar R$1.500 com um cachorro. E eu orei assim no meu coração, Deus, leva esse cachorro. Ele descansar desses sofrimentos dessa vida. E quando ela chegou no veterinário, o cachorro morreu. E eu fiquei assim, em parte triste pela partida do cachorro. Mas não estou dizendo que você não deva cuidar dos bichinhos, cuide. Mas existem pessoas que cuidam mais dos animais do que dos seres humanos. Nunca tinha gastado com um filho o que ia gastar com um cachorro. E a Bíblia fala de um homem que via as pessoas como árvores, em uma cura parcial de sua visão. E existem pessoas que veem pessoas como árvores e veem árvores como pessoas, abraçam as árvores, chutam as pessoas. Senhor, me ajuda a ver corretamente, a dar o devido valor. Eu gosto de cachorro, eu tinha lá em casa um Rottweiler e um Fila. Não estou falando contra os animais. Mas o valor que uma pessoa tem, que uma criança tem, queridos, é absolutamente superior do que qualquer outro animal da face da terra. Ela tentou ali salvar os filhos. Buscou ajuda em Eliseu. E argumenta com Eliseu, falando a respeito dos filhos, do servo. Olha, o meu marido, o teu servo, ele morreu, mas tu sabe que ele temia a Deus, temia ao Senhor. E ele era um cara fiel, era discípulo dos profetas também e tal. Ele era discípulo seu e estava contigo e ajuda. Eu quero que você me ajude aí em relação ao meu filho, aos meus filhos. E eu fico vendo essa questão de um cara sendo fiel a Deus e endividado. Irmãos, busquemos em Deus sabedoria para que isso não aconteça conosco. Houve uma ministração dos nossos cultos de casais que eu falei a respeito de finanças, especificamente da administração pessoal das finanças. E eu gostaria que talvez vocês, não sei se ela está na internet, mas nós buscarmos sabedoria para que nós possamos bem administrar nossas finanças. E quando ela traz esse problema a Eliseu, o que Eliseu fez? O que Eliseu podia fazer? Eliseu podia falar, caramba, que marido irresponsável, que cara, como é que ele morre e deixa essa dívida e esse pepino aí para você descascar? Ele não assumiu a postura de criticar o falecido. Ele poderia ter dado dinheiro para ela também, não poderia? Era uma possibilidade. Irmãos, e às vezes nós ajudamos pessoas com dinheiro também, sabia? Às vezes nós fazemos isso. Nem sempre deve ser feito assim, mas é natural, e a Bíblia diz, aqueles que têm recursos desse mundo, que ele ajudem os demais com os seus recursos. Já teve muitos e muitas pessoas que eu ajudei. Não vou contar aqui, não.
às vezes com mais, com menos, com gás, ajudar a pagar uma conta de luz, uma conta de água. Às vezes, agora existem pessoas que não dão uma pedra numa barra de sabão para ninguém. Nunca estão dispostos a ajudar assim, quem quer que seja. Existem, por outro lado, pessoas tão generosas que às vezes são enganados pelos marreteiros. E eu faço uma advertência para vocês também, que no âmbito da igreja, existem pessoas que de boa fé, que pessoas boas que às vezes precisam de ajuda, mas existe um marreteiro que vai sugar até a última gota de sangue que você tiver. E assim, irmãos, com o marreteiro você tem que tomar cuidado e não sair dando para essa pessoa necessariamente o que essa pessoa pedir. Que você saiba dizer sim, mas que você saiba dizer não também. Eliseu pergunta para ela, o que você tem aí na tua casa? E ela meneia a cabeça e diz, só uma vasilha com azeite, ou seja, não tenho nada. O que eu tenho é absolutamente insuficiente. E isso é legal, porque isso reflete um pouco a gente, em diversos momentos de nossas vidas. Quando nós estamos diante de desafios, de problemas, de lutas, e os nossos recursos são insuficientes. São simplesmente insuficientes. Seja um recurso financeiro, material, intelectual, sua capacidade emocional já não é mais suficiente para resolver aquele problema. E ela vai buscar ajuda em Eliseu, que era um homem de Deus. De uma certa forma, ela está buscando em Deus ajuda. Ela está buscando em Deus ajuda. Quando você às vezes pede oração para o pastor, não é que você crê no pastor, você crê em Deus. Você está, de uma certa forma, está buscando a ajuda em Deus. E Deus, queridos, hora ou outra permite que isso aconteça. Hora ou outra, Ele permite que você viva em um momento, uma situação em tua vida, onde os seus recursos são absolutamente limitados e insuficientes. Para que nós possamos definitivamente aprender a confiar nele. Muitas vezes, enquanto temos recursos, confiamos em nossos recursos. E quando estes faltam, começamos a confiar em Deus. E que não seja necessário que você perca os seus recursos para você confiar no Senhor. Que hoje todos nós, apesar de termos recursos, de termos saúde, de termos sabedoria, nós possamos confiar no Senhor. Eliseu então dá uma coordenada para aquela mulher, que seria uma tolice, se ele não fosse um homem de Deus. Aqui é um momento glorioso para nós, onde nós celebramos a presença de Deus, onde cantamos a Ele e ouvimos a palavra. Ou então vivemos uma tolice, se Deus não existe. Mas Deus existe, Deus é fiel, e nós temos visto muitos frutos nesse sentido. E o que aconteceu? Eliseu fala, olha, você vai fazer o seguinte, você vai sair pela rua, procurando o máximo de vasilhas emprestadas, e vai trazê-las para sua casa. E você vai obedecer aquela minha coordenada de deitar o azeite nessas outras vasilhas também. E a mulher, beleza, vou lá. E eu fico imaginando essa mulher, dona Maria, que foi, Joana? Você não tem como você me emprestar umas botijas aí não, umas azeites? Mas quantas que você quer? Quantas que você tem, dona Maria? Para que você quer tantas? Não posso falar agora, depois eu te falo. Eu preciso de... Quantas você tem? Eu tenho 7 aqui, 5. Me dê elas. Depois vai na casa da outra, vai na casa da outra, vai na casa da outra. E volta para casa com um monte de vasilhas. Você pode imaginar essa cena? E aí ela começa o procedimento lá para dar multiplicação. Eu fico imaginando ela despejando a primeira. Encheu. Traz outra aí, Bacurim. Encheu a outra também, traz a outra aí. Que loucura, que loucura.
traz a outra, vai trazendo, vai lá, vai, não, agora vai mais, vai buscar mais agora, enquanto eu vou enchendo aqui. E tem muitas coisas que eu fico refletindo a respeito. Deixa eu perguntar para você, se você tivesse que pedir a vasilhas emprestadas, você conseguiria quantas? Com os seus vizinhos. Quantas vasilhas você conseguiria? Ai, pastor, eu morro de vergonha de pedir coisa emprestada. Eu acho que eu não ia conseguir nem 5. Ia perder os filhos, então, né? A minha mãe, ela ia conseguir tipo uns 2 milhões de vasilhas, mais ou menos. Ela ia na fábrica da indústria das vasilhas e ia pegar emprestado lá e tal. E assim, talvez uns conseguiriam mais porque tem muitos amigos, outras pessoas menos vasilhas que talvez tinham menos amigos. Será que isso não guarda uma relação também com a capacidade dessa pessoa de se relacionar com os vizinhos, ter um bom trânsito com os vizinhos? E graças a Deus, queridos, onde eu morei, eu me dei muito bem com os meus vizinhos. Quando eu morei na Vendinha, quando eu morei aqui na Unsul, quando eu morei em Águas Claras, quando eu morei em Taguatinga, quando eu morei aqui em Braslândia, sempre me dei bem com os meus vizinhos. Mas existem pessoas que, se morarem em 7 lugares diferentes, vão ter problema com 14 vizinhos diferentes. E um dos agir de Deus em nossas vidas, uma das consequências do agir de Deus nas nossas vidas, é o trabalhar de nossa personalidade e da forma como a gente lida com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com as pessoas desconhecidas, inclusive. E existem pessoas que, apesar de terem entregado a vida para Jesus, de crerem em Jesus, têm uma dificuldade terrível de lidar com gente. Tem uma dificuldade terrível de lidar com as pessoas. Jesus não tinha dificuldade de lidar com as pessoas. João, que desejou que caísse fogo do céu sobre os samaritanos, posteriormente ficou conhecido como discípulo do amor. Senhor, me ensina a lidar com as pessoas. Eu não quero ser uma pessoa azeda, eu não quero ser uma pessoa amarga, eu não quero ser uma pessoa que prontamente agride, que no primeiro deslize do meu vizinho no trânsito, eu vou dar um coice nele, eu vou dar aquela buzina de 30 segundos. Senhor, trabalha em minha vida, lapida o meu coração, me ensina a lidar com as pessoas. E eu fico imaginando que talvez alguma pessoa pudesse não querer emprestar vasilha para a mulher, porque olha, eu já te emprestei aquela outra e você não devolveu. Então não vou emprestar não. E eu vou fazer um dia aqui na igreja a campanha da devolução. Para todos vocês que pegou uma marreta emprestada de alguém, um martelo, um serrote, uma chave de fenda, um livro. Livro então, queridos. Se todos os meus livros que eu já emprestei voltassem para mim de novo, eu ia ficar rico. Brincadeira. Prossigo dizendo aos irmãos que é bom ter amigos. Jesus tinha amigos. Oro para que Deus trabalhe na tua vida essa capacidade de lidar com as pessoas, de cultivar amigos. É muito triste quando as pessoas simplesmente não têm ninguém, não é amigo de ninguém, não tem um relacionamento mais profundo com absolutamente ninguém. A Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, mas eu creio também em relação a amigos. Como é que você vai compartilhar o Evangelho se você não tem amigos? Devemos compartilhar o Evangelho com os nossos amigos. Em parte, a bênção daquela mulher estava contida na vida de outras pessoas. E eu vejo Deus agindo assim. Deus ministrando a outras pessoas para que outras pessoas ministrem as nossas vidas, e Deus ministrando a nós para que nós compartilhemos com outras pessoas. Deus usa outras pessoas para abençoar você, e Deus usa você para abençoar outras pessoas.
Eu vejo, por exemplo, a questão da amizade, de amigos. Eu perguntei uma vez, numa das nossas células, uma coisa boa que um amigo fez por você. E aí teve alguém que disse assim, o lote que eu tenho hoje foi um amigo que me deu. A casa que eu moro hoje, esse lote, foi um amigo que me deu. O patrimônio mais importante dessa pessoa. E eu me lembro do Luciano, esposo da Sônia, que ele tinha 2 lotes aqui no assentamento, e ele deu um lote para o amigo dele. E o amigo dele trocou por uma mesa de sinuca. E depois vendeu a mesa de sinuca por R$600 e gastou o dinheiro. Não soube aproveitar o que havia recebido. Por exemplo, através de amigo, eu poderia perguntar, alguém aqui conseguiu um emprego por causa de um amigo? Muitas pessoas responderiam afirmativamente. Você conheceu Jesus através de um amigo? Olha que coisa gloriosa. Eu conheci a Daiane através de um amigo. Quanto que eu não devo para esse meu amigo, né, queridos? Não podemos esquecer esses nossos amigos, não podemos sermos ingratos. A vasilha daquela mulher possuía azeite. E o azeite na Bíblia é símbolo também do Espírito Santo de Deus. E aí eu faço um paralelo de um azeite, símbolo do Espírito Santo. Ela não tinha muito, mas ela tinha um azeite. Talvez você não tenha muito, mas uma coisa nós devemos ter, é o óleo do Espírito Santo em nossas vidas. A presença de Deus em nossas vidas. Se algum dia você vir o pastor Jair sem casa, sem carro, sem dinheiro, mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, não precisa ter pena de mim. Mas se um dia eu estiver com todo o dinheiro do mundo, com os carros mais bonitos, com a casa mais linda do plano piloto, mas se eu não tiver o Espírito Santo, se o Espírito Santo tivesse esvaído de minha vida, aí sim pode ter pena de mim. Precisamos do Espírito Santo mais do que de qualquer outra coisa. O Espírito Santo é o bem mais precioso para nós. Mas as pessoas não entendem como é precioso. Muitas pessoas não entendem como é precioso o Espírito Santo. E eu vejo essa vasilha cheia enchendo vasilhas vazias. E eu passo a falar então da responsabilidade que nós temos de compartilhar o Espírito Santo que existe em nós. Existe um Espírito dentro de você que traz vida, paz e salvação. Um Espírito que precisa ser compartilhado. É certo que nós temos muitos amigos que estão com vasilhas, amigos que têm vasilhas vazias, as quais podem ser cheias através da sua vida. Amém, queridos? Compartilhe. Você tem essa responsabilidade de compartilhar o que você tem. Repito, falei isso há algum tempo atrás e vou falar de novo. Existem algumas pessoas ao seu redor, existem algumas pessoas perto de você, alguns amigos seus, que você é responsável por eles. Não uma responsabilidade civil, mas uma responsabilidade espiritual. Às vezes uma responsabilidade de ajudar materialmente. Mas Deus coloca algumas pessoas perto de você que poderão vir a ser salvos se você abrir a sua boca e compartilhar com ele a palavra. Pessoas as quais morrerão sem salvação se você se calar. Eu me lembro que eu tinha 12 anos de idade. Tinha um colega chamado Narciso, o nome dele. E eu nasci num lar cristão, tudo mais, estudei com ele e eu não compartilhei de Jesus com ele. E no ano seguinte, eu procurei notícias dele, fiquei sabendo que ele havia levado uns tiros, que ele era envolvido com crime e havia morrido. E eu, com 12 anos, chorei por não ter compartilhado o evangelho com ele. Com 12 anos, senti dor
por não ter compartilhado o evangelho com ele. Tinha um outro colega, chamado Carlos Roberto, que algum tempo depois faleceu num acidente trágico de carro. E eu senti paz, porque mesmo eu tendo 12 anos de idade, em diversas ocasiões, eu falei de Jesus Cristo para ele. E em muitas delas ele concordava comigo. Há 25 anos atrás, 10 anos atrás, hoje ou amanhã, eu ainda tenho uma responsabilidade de compartilhar de Jesus com pessoas ao meu redor. E você também tem. Você não pode se furtar da tua responsabilidade de compartilhar de Jesus. E essas pessoas ouvirão, aceitarão. Certa vez a irmã Lúcia foi visitar uma pessoa, a irmã Navendi, e ela contando depois, mas pastor, a irmã Lúcia ia me visitar e eu fechava a porta, ficava caladinha, para ela não me ver. E ela abria a porta sem ninguém mandar e entrava, e me pegava lá no quarto. E eu ficava morrendo de raiva dela, mas depois eu agradeci tanto por ela ter insistido comigo. Não estou dizendo que você vai sair entrando no quarto de todo mundo, não. A mãe fez isso porque ela é ela e você é você. Mas você, do seu jeito, não tenham dúvida que tem plena capacidade e potencial de levar a viva palavra para muitas pessoas. Às vezes a vergonha que não deixa. Você fica com vergonha de falar. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Por favor, não tenha vergonha de falar do amor de Cristo Jesus. Eu estava uma vez em uma reunião com um dos diretores de uma grande empresa de Brasília, empresa de construção civil, e sentado lá com ele, falei, olha fulano, Jesus Cristo impactou a minha vida. Pode até parecer loucura, mas Jesus preencheu o meu coração de uma forma tão maravilhosa. Eu queria muito voltar aqui na tua empresa de novo, não como advogado, mas como pastor, e fazer um culto aqui na tua empresa. Em outra ocasião, eu estava sentado num almoço, no intervalo de um tribunal do júri, com um juiz, um promotor e 2 oficiais de justiça. E nessa reunião eu falei com eles o quanto que Jesus era precioso para mim, o tanto que Jesus era importante. Em outra ocasião, não era um promotor, não era um empresário, era um mendigo, e eu sentei com ele lá em Taguatinga Centro, nós 2 sentados, e eu falando de Jesus para ele. Nós temos essa responsabilidade. Se você não tem coragem de fazer isso, a sua oração talvez deveria ser, Senhor, me ensina. E se você tem esse desejo, eu creio que o Senhor pode te ensinar sim, fazer isso, desenvolver em sua vida, e você compartilhar o Evangelho com mais e mais pessoas. Isso não é ruim, você não está compartilhando algo ruim, você está compartilhando o que há de mais importante na face da terra. E eu até te pergunto, pense agora nos seus amigos que não têm o Espírito Santo, e que você já até pensou em compartilhar de Jesus com eles, mas não o fez porque não teve coragem, porque sentiu vergonha. Deus, dá-me coragem para compartilhar. Eu oro ao Senhor para que Deus dê sabedoria para cada um, para que você possa fazer isso com sobriedade, com alegria, não com fanatismo, porque o fanatismo muito mais serve para afastar as pessoas do que para aproximar as pessoas de Jesus Cristo. Mas com sobriedade, com amor, com sabedoria, apresentar a essa pessoa Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. O azeite que aquela mulher possuía foi milagrosamente multiplicado, enchendo todas as vasilhas. Novamente ela procura o profeta, e o profeta diz então o passo seguinte, que seria vender o azeite, pagar toda a dívida, e ela o faz, e ela jamais haveria de esquecer isso que Deus fez na vida dela. Eu não sei quantos anos tinham os filhos, 7 anos, 9 anos, mas ela depois com os filhos com 15 anos, 20 anos, 30 anos, para sempre ela deveria lembrar do agir de Deus oportuno na vida dela. E nós igualmente não podemos esquecer das vezes
e das tantas vezes que o Senhor nos curou, nos libertou, nos transformou. Às vezes você tem que fazer um exercício mental e se lembrar onde você estava, lá no mundo, longe do Senhor, na lama e no pecado. E Deus te trouxe para a presença dele, firmou os teus pés na rocha, te dando vida. E que você possa expressar gratidão por isso tudo.